Oi, turminha, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem em casa, tudo bem? Continuo aqui com saudade de vocês. Vamos então para a nossa aula de língua portuguesa dessa semana. Vamos fazer então a nossa explicação e a correção das atividades, tudo bem? Então vamos lá, na página 69, nós tínhamos aí essa atividade aí para observar aí as imagens, escrever o nome das palavras e depois trocar uma letrinha e formar outra palavra. Então, nós tínhamos aí, a primeira imagem era vela. Então, olha aqui a vela. E aí, eu escrevi aqui, ó, vela. E depois eu troquei a palavrinha, a letrinha V, pela letrinha B. Então, formou bela. Olha, uma letrinha como que fez a diferença. Depois nós tínhamos aí a imagem aí de uma bota. E aí eu escrevi bota. E aí eu troquei somente a letrinha T, olha aqui, e coloquei no lugar dela a letrinha L. Então ficou bola. Depois eu fiz com a imagem aqui, ó, de uma foca. Eu escrevi foca. Eu peguei a letrinha F, troquei pela letrinha B e virou boca. E aí a gente pôde observar aí como que uma letrinha, ela faz toda a diferença. Em uma letrinha só que eu troquei, a gente teve palavras completamente diferentes, com sentidos completamente diferentes, não é mesmo? Depois, na página 70, a gente tinha que substituir aí esses símbolos pela letra e descobrir algumas palavras que a gente tinha lá no texto, né? Vocês lembram aquele texto que eu li para vocês sobre o troca-troca? A gente trocou umas letrinhas e formou outras palavrinhas também. E aí, vamos lá. Eu peguei aqui, ó. A primeira aqui era o dado. O dado é a letrinha D. Então, ficou D. Depois a igreja, letra I. E um anel aí, ou aliança, né? Letra A. Então, o que a gente formou aqui no primeiro quadradinho aí, no primeiro quadrinho aí? De A. Depois, eu vou fazer no segundo quadrinho aqui, ó. Um L. L de lápis. Depois tem uma escada, que começa com a letrinha E. Depois a tartaruga, letrinha T. Depois R de rato. E também a letra A de aliança ou anel. Então, formou a palavrinha letra. Depois, eu vou lá na imagem da casa. Casa. Começa com a letrinha C. Então, eu coloquei aqui a letrinha C. Óculos, O de óculos. Lápis, L. E anel, A. Cola. Depois, a gente vai lá no lápis de novo, que a gente já sabe que é a letrinha L. O óculos, que é a letrinha O. E bola, bo. Letra B. E o óculos de novo, então formou lobo. Então, essas são as palavrinhas que vocês formaram aí. Espero que tenham feito a atividade sem dificuldades. E depois, era para vocês escolherem o nome de um colega e formar. E aí, como eu dei o exemplo, né? Eu formei aqui com o nome do Pedro, que é um colega da nossa sala. Usei as imagens, ó, representando P de Pedro, ó, P para começar. P de pato, primeira letrinha, E de escada. A primeira letrinha é a letra E, dado, primeira letra é a letra D, rato, R e O, óculos. Então, formou Pedro. E aí vocês poderiam fazer com o nome do coleguinha que vocês quisessem. Tudo bem? E aí nós temos esse poema aí do Tamanduá Bandeira. Eu vou ler ele de novo com vocês. Tamanduá Bandeira foi à feira comprar formiga para encher a barriga. Só encontrou verdureiro, pasteleiro, bananeiro, batateiro, peixeiro e nenhum formigueiro. E aí vocês têm que voltar no texto aqui, no de vocês aí tá na mesma folha, e circular para mim o título do texto.
Título, como eu já falei com vocês, é o nome do texto. Então, qual que é o nome desse texto? Ó, vem sempre aqui o título, sempre em cima, ó. Tamanduá Bandeira. É aqui que vocês circularam aí, ó. O nome do texto. O que o Tamanduá Bandeira foi comprar na feira? Será que ele foi na feira comprar farinha, formiga, frutas ou fubá? O Tamanduá foi lá comprar formiga, né? Olha aqui, tem aqui, ó. Ele encontrou batateiro, peixeiro e nenhum formigueiro. Formigueiro é onde tem o quê? Formiga. E aqui no alto do texto também fala, no início do poema aí, ó. Tamanduá Bandeira foi à feira comprar formiga. Então, o que ele estava procurando lá na feira para comprar? Formiga. Depois, aí na página 72, na sua opinião, o que significa a expressão encher a barriga? Aí, gente, é a opinião de vocês. Eu coloquei aqui porque às vezes vocês tiveram dúvida, né? Então, quando a gente fala encher a barriga, é quando a gente mata a nossa fome. Nossa, minha barriga tá vazia, eu tô com fome. Então, quando você enche sua barriga, é como se você tivesse matado a sua fome, tá? Então, isso que significa encher a barriga. Se vocês tiverem colocado alguma coisa diferente, mas com o mesmo sentido, tá certo também, porque era a opinião de vocês, tudo bem? E aí, continuando aí, ó. Na feira, o Tamanduá Bandeira encontrou alguns feirantes. Feirantes, a gente sabe, é pessoas que trabalham na feira, né? Escreva na placa o nome do produto vendido em cada barraca. Então, como lá no texto falou, aqui, ó, a primeira barraca que vendia banana, a segunda, peixe, a terceira, pastel, a quarta, batata e a quinta vendia verdura. Então, vocês tinham que completar aí com os nomes de todos os alimentos aí que estavam sendo vendidos em cada barraca. Em qual tipo de barraca o Tamanduá Bandeira não encontrou na feira? Qual que foi o tipo de barraca, gente, que ele não encontrou? Ele não encontrou a barraca que vendia o quê? Formigas, porque ele foi lá procurar formiga e não encontrou. Então, essa é a barraca que ele queria encontrar lá. E foi a barraquinha que, infelizmente, ele não encontrou. E aí, lá na página 73, por que será que ele não encontrou o que ele estava procurando? Vamos pensar aí, gente, se a gente for na feira. Nós temos aqui em Belo Horizonte uma feira muito famosa, né, que é a Feira Hippie. A gente encontra roupa, a gente encontra calçado, a gente encontra coisa para adulto, coisa para bebê, coisa para criança, a gente encontra comida. E quando a gente vai numa feira, a gente encontra formigas para vender. Nós temos o hábito de comer formigas. Então, se nós não temos esse hábito, né, é por isso que ele não encontrou. Porque lá ele encontrou que alimentos que nós comemos. A formiga para a gente é só um inseto, é um animalzinho. Então, por isso que ele não encontrou a formiga, a barraca de formigas lá na feira que ele foi, né? Depois vocês tinham que voltar lá no texto e retirar uma palavra que rima com cada uma dessas aí. Então, a palavrinha bandeira, existe palavra que tem outras palavras para rimar. Se vocês tiverem colocado palavras diferentes, não tem problema, desde que elas terminem com o mesmo som. Bandeira rima com feira, ó, bandeira, feira. Formiga rima com barriga. Verdureiro, formigueiro. Então, todas as palavras que eu coloquei completando, elas terminaram com o mesmo som das palavrinhas que estavam pedindo, tá? Se tiver feito diferente, não tem problema, desde que estejam rimando. Retire a sílaba que está colorida e descubra a palavra que está escondida dentro do nome de cada bicho. E aí já tinha o exemplo do macaco aí, ó. O que estava colorido é a sílaba có. Então, tirou o có, virou maca. Serpente. O que está colorido aqui é o ser. Tirou o ser, virou pente. Leopardo. Tirou o leu aqui, ó, virou pardo. Jacaré. Tirou o ré, virou jaca.
Cegonha, tirou nha, aqui ó, tá colorido, virou cego. Camarão, tirou o rão, virou cama. E aí lá na página 74, vocês iriam desembaralhar aí para mim essas letrinhas e descobrir o nome dos bichos. E aí já tinha o desenho do bicho, e aí tava uma dica aí, né, que a letrinha que estava colorida era a primeira letrinha da palavra. Então, nós fizemos aqui, eu já tinha feito com vocês a zebra, né? Porque a gente viu que aqui era uma zebra e aqui começava com Z porque o Z estava colorido. Depois a gente vê que aqui é uma girafa. E a gente sabe que girafa começa com G. Olha aqui, ó. O G tá colorido. Então, ó, girafa. Depois o elefante aí, né? Que começa com a letrinha E, né? Porque está colorido, ó. Elefante, né? Depois a mesma coisa com jacaré. Olha aqui, ó. Começa com J. Então eu tenho aqui, ó. Jacaré. Depois a mesma coisa aí com a arara. Começa com a letrinha A, né? Porque a gente colocou aí, tá colorido aí a letrinha A. Então ficou A, ra, ra. Depois a gente tem aqui uma iguana. Então, iguana começa com a letrinha I, que é a que tá colorida, ó. Iguana. Ó, para fazer o som do guá, guá. G-U-A. Depois, cavalo, ó. Letrinha C que está colorida. Cavalo. E aí, vocês teriam que seguir o exemplo e fazer aí o que se pedia aí. Nós temos aí, a primeira coisa aí, a palavrinha barata. Olha aqui, tá escrito completo aqui, ó. Barata. Depois vocês iam dividir a palavrinha em sílabas. Ó, primeira sílaba, ba-ra-ta. Eu vi que é uma palavrinha com 3 sílabas. Depois eu ia dividir em letrinhas. Uma letrinha em cada quadrinho, ó. B-A-R-A-T-A, barata. Tem 6 letras. E aí vocês iriam fazer agora. Primeira palavrinha que tinha é o jacaré. A gente vai dividir ela em sílabas, ó. Jacaré. 3 sílabas. E aí vocês colocaram aí pra mim, né? Uma letrinha em cada quadrinho e nós vamos contar quantas letras tem a palavrinha jacaré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. E aí a gente vai fazer a mesma coisa com a palavrinha gato. Vamos separar em sílaba? Gato. 2 sílabas. E aí a gente colocou separadinho em letras. G-A-T-O. Vamos contar? 1, 2, 3, 4 letrinhas. Então, a palavrinha com 2 sílabas e 4 letrinhas. E aí, gente, no final da página 76 aí, nós tínhamos que escolher uma imagem, escrever o nome para produzir uma nova versão da quadrinha. A gente tem lá, né, batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão, mamãezinha quando acorda. E aí era o que vocês iam completar aí para mim com essas palavras que estavam na imagem. Essa imagem, vocês vão escolher uma para mim completar. Eu coloquei aqui no diminutivo, porque lá fala, né, batatinha, mamãezinha. Então, eu coloquei no diminutivo só para ficar parecido com a quadrinha original, tá? Então, eu escolhi, vocês se tiverem escolhido diferente, não tem problema. Moranguinho, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Vovozinha, quando acorda, gosta de comer melão. Então, essa é a quadrinha que eu completei, a minha ficou assim. Se a de vocês tiver ficado diferente, não tem problema nenhum. Depois, nós iríamos substituir aí as letras dessas palavras aí, seguindo as orientações e depois escrever as novas palavras na cruzadinha. Então, vamos lá. Já tinha aí o exemplo, né? Tirou o F do elefante, virou elegante.
Depois eu tirei a letra B do bote e virou, coloquei a letrinha P e virou pote. Depois eu tirei a letra V de vila e coloquei o F e ficou fila. Troquei a letra L de late pela letra B, virou bate. Depois eu troquei a letrinha R do rato pela letra G, virou gato. Depois eu peguei a letrinha P de Paula e troquei e coloquei a letra J, virou jaula. Peguei a letrinha P do pente pela letrinha D, virou dente. Troquei a letrinha P de pato pela letra M, virou mato. E depois a letrinha B de belo pela letra P, virou pelo. E aí eu ia completar na cruzadinha as palavrinhas, ó. Número 1 aqui, que tá na vertical, né? Tá de cima para baixo, assim, pé. Já estava lá, né? Elegante. E aí vocês iriam completar. O pote eu também já tinha feito com vocês, né? Ó, número 2, pote. Número 3, fila. Vocês estão vendo? É uma letrinha em cada quadrinho. Número 4, bate. Número 5, gato. Número 6, jaula. Número 7, dente. Número 8, mato. E número 9, pelo. Tudo bem? Então, estas, amores, foram as atividades que vocês fizeram essa semana. E eu acabei de fazer a correção com vocês. Agora, nós vamos para as atividades que vocês irão fazer essa semana que vem aí, tá? Vou explicar para vocês. Nós vamos entrar aí no capítulo 3, sobre histórias, muitas histórias. Nós vamos trabalhar muitos contos, um capítulo muito gostoso da gente trabalhar. Prepare-se, neste capítulo você vai viajar pelo mundo da fantasia, por meio das histórias. Você gosta de ouvir histórias? Acredito que todos nós gostamos, né? Ouvir história é muito legal. Qual é a sua história preferida? Pensa aí a história que vocês mais gostam de ouvir. Você conhece os personagens da cena em que as histórias aparecem? Que personagens das histórias infantis mais encantam você? Então vocês vão pensar aí para mim em uma história que vocês gostem muito e os personagens que tem nessas histórias aí, tá? Porque às vezes a gente gosta de uma história pelos personagens que tem. E aqui nesta cena aqui, eu sei que vocês vão reconhecer também, é uma história muito famosa, né? Aqui nós temos a história da Chapeuzinho Vermelho, né? A Chapeuzinho aqui, a casa da vovó e o Lobo Mau. E aí, voltando aqui, a gente tem aqui, ó, quem é essa aqui? É a Branca de Neve. Nós temos aqui a Rapunzel com o príncipe, um anãozinho aqui da história da Branca de Neve. Então, tem história que só da gente ver os personagens, a gente já reconhece a história. E aí, olhando também essa casinha aqui, ó, como ela tá aqui junto da Chapeuzinho Vermelho, ela pode ser ou a casinha da vovó, ou a casa lá da história de João e Maria, que era uma casa toda feita de doces, não é mesmo? E aí, vocês vão observar para mim essa capa desse livro aí. E aí, o que está falando aí? Que a capa de um livro apresenta informações importantes. Então, a gente pega um livro, através da capa dele, a gente já sabe mais ou menos do que vai se tratar a história. E aí, o que vocês vão fazer nessa capa para mim? Eu já fiz com vocês, porque como é uma coisa que nós não havíamos feito ainda em sala, eu fiz para vocês terem uma ideia de como é, tá? Então, essa é uma atividade aí que eu já vou explicando, vocês já vão fazendo junto comigo. Tá pedindo primeiro para circular o título do livro. O título do livro é o nome do livro, geralmente ele vai aparecer maior, ele vai ter um destaque. Então, olha aqui onde está o título do livro, ó. Esse é o título, ó, Contos de Andersen. Esse é o nome do livro. Então, vocês vão circular para mim. Depois, vocês vão sublinhar o nome do autor. O autor é aquela pessoa que escreveu essa história. Então, aqui nós temos aqui, ó. Este é o autor, ó. É o Hans Christian Andersen. Andersen, né? Então, vocês vão sublinhar, passar uma linha embaixo do nome dele para mim.
Depois vocês vão fazer um retângulo. Já trabalhamos aí as figuras planas e os sólidos em matemática. Vocês vão fazer para mim um retângulo em torno do nome de quem recontou a história. Então, nós temos aí a pessoa que escreveu, que é o autor, que está aqui, ó, embaixo do nome do livro. E nós temos também a pessoa que fez o reconto, ou seja, ela contou a história novamente. E é o Valcir Carrasco. Então, vocês vão fazer um retângulo em volta do nome dele para mim. Tudo bem? Então, aqui, ó, o nome que está em destaque, a gente fala que é o título do livro ou o nome do livro. Esse nome aqui embaixo do título, ele é o nome da pessoa que escreveu, que é o autor. E aqui a gente tem aqui, ó, porque já está escrito aí, né, recontado por Valcir Carrasco. E depois vocês eu só vou pôr aqui para ler aqui, ó. Faça um X no nome de quem fez os desenhos. Então aqui, ó, aqui embaixo a gente tem escrito aqui, ó, ilustrações, que foi o Alexandre Rampazzo. Então, vocês vão fazer um X para mim no nome dele. Tá bem aqui embaixo, ó. Bem aqui, tá? O que é a pessoa que faz a ilustração? É aquela pessoa que faz os desenhos da história, tá? Então, esse Alexandre Rampazzo aí é o que fez o desenho das histórias desse livro aí. Depois, vocês vão escrever para mim o nome da editora. Vamos voltar aqui, ó. A editora tá bem aqui, ó. Esse é o nome da editora. A editora, que é quem publicou esse livro, se chama Moderna. Aí vocês vão escrever aqui para mim. Depois, olha o que está pedindo. E aqui tem uma dica, ó. Sempre comece a ler um livro pela sua capa. Às vezes a gente pula a capa, a gente não sabe nem o nome direito do livro, não sabe do que vai se tratar. Às vezes só pela capa a gente já tem essa ideia do que vai se tratar o livro. Então, sempre que começar a pegar um livro, leia ele começando pela capa. Observa bem a capa, os detalhes dela, para você saber quem escreveu, quem publicou esse livro, quem desenhou esse livro, tá? Depois vocês vão pegar para mim uma folha em branco e reproduzir a capa do livro da história que você mais gosta de ler. Aí tá pedindo na sala, vocês vão fazer em casa, tá? Para identificar o nome do livro escolhido por você, escreva o título, o nome do autor ou da autora e faça a ilustração. E aqui, gente, já tem um modelo aqui, ó. Eu completei aqui de acordo com esse livro aqui, tá? Vocês vão pegar de acordo com o livro que vocês gostam de ler aí em casa. Então, eu peguei o título desse livro, que já tá aí, né? É Os Contos de Andersen. Quem foi o autor? É o Hans Christian Andersen. Aí aqui no meio vem a ilustração, vocês vão desenhar aí de acordo com o livro que vocês gostam. E o ilustrador desse livro aí é o Alexandre Rampazzo, tudo bem? Então vocês vão pegar um livro, a primeira coisa que vocês vão fazer, colocar em cima na folha em branco o nome desse livro, vocês vão pôr o título e escrever o título do livro. Depois vocês vão escrever o autor ou a autora, né? Quem escreveu esse livro. Vocês vão no meio desenhar para mim. Reproduzir a capa desse livro, copiar a capa, e embaixo vocês vão escrever o ilustrador ou a ilustradora, tá? Quem fez o desenho. Então, esse aqui é só para vocês verem de modelo, porque já tem aí no livro de vocês, para vocês seguirem o modelo aí também. E aí, lá na página 82, nós temos aí por dentro do gênero. Recorte as imagens das capas dos livros que estão no material complementar, cole de acordo com as placas indicadas nos quadros. Então, gente, vocês vão lá no final do livro de vocês e vocês vão recortar para mim as capas que estão pedindo lá, tá? Eu vou procurar aqui para mostrar para vocês aqui, ó. Essa página aqui, a página 9, dá para vocês verem aí, ó. Página 9 do material complementar. Vocês vão recortar para mim e vocês vão colar de acordo com o que está pedindo aí. Se for um livro de receitas, se tiver alguma coisa a ver com receitas, vocês vão colar aqui. Se for contos infantis, né, as histórias infantis, vocês vão colar aqui. E se tiver a ver com dicionário, que é onde a gente descobre o significado das palavras, vocês vão colocar aqui para mim. Depois, vocês vão circular apenas o quadro com livros que contam histórias. Então, aqui já tem até o nome, ó, contos. Tá? Vocês vão colar para mim as capas de acordo com o que está pedindo e circular o quadro inteiro com os livros que contam histórias. Tudo bem? E aí lá na página 83, está perguntando assim, em que situações você poderá usar os livros que estão nos quadros? Então vamos pensar,
voltar aqui. Qual situação que a gente usa um livro de receitas? Quando a gente quer fazer uma coisa gostosa, né? Por exemplo, eu quero fazer um bolo. Eu quero fazer um bolo de cenoura. Eu vou lá no livro de receitas, eu pego a receita do bolo e faço. Então, o livro de receitas ele é feito para nos ajudar na cozinha, para cozinhar, ele dá uma receita de alguma coisa. Um livro de contos infantis, ele é um livro que vem para contar alguma história. História infantil, história para criança. Não é mesmo? E o dicionário é onde a gente tira as nossas dúvidas de algumas palavras. Eu não sei o que significa alguma palavra. Vou lá no dicionário e ele vai me mostrar o significado. Tá? Então, são nessas situações que a gente usa esses livros. 4. Observe as capas de livros a seguir e leia os títulos. Nós temos aqui o primeiro, né? Cachinhos de Ouro. Depois eu tenho aqui Outra Vez os Três Porquinhos, e eu tenho A Branca de Neve e os Sete Anões. Você conhece os livros da atividade anterior? Esses livros são conhecidos como contos, né? Então aqui conta a história do Cachinhos de Ouro, depois tem um reconto aqui, né, da história dos Três Porquinhos, porque foi contado de uma maneira um pouco diferente, por isso que tá Outra Vez os Três Porquinhos, e A Branca de Neve e os Sete Anões. Todos esses livros, essas histórias aí são clássicos, ou seja, são histórias que estão aí há muito tempo, referência aí em contos infantis. São livros de histórias cheias de aventura e fantasias. Geralmente os personagens que compõem esses contos são princesas, heróis, que são uma pessoa corajosa que arrisca sua vida para salvar alguém, vilões, que são pessoas maldosas, um eterno inimigo dos heróis, que normalmente vivem em um conflito. O que é conflito? É um desentendimento entre as pessoas sobre algum assunto ou atitude, mas conseguem resolvê-lo ao longo da história, que em geral inicia-se com Era uma Vez e termina com um final feliz, não é mesmo? Então, às vezes, se vocês conseguirem aí ou procurar na internet, são histórias muito legais. Quem não tiver tido a oportunidade ainda de ouvir, é muito legal as histórias. Eu acho que compensa vocês pedirem aí o papai ou a mamãe, às vezes, para procurar, que eu acredito que vocês encontrem, tá? Às vezes, ou o resumo, são histórias legais, eu sei que vocês vão gostar. E aí, na página 84. Acompanhe a leitura que a professora fará dos trechos de alguns contos clássicos e pinte o nome de cada história. Então, vamos lá. Eu vou ajudando vocês aí, tá? Letra A. Enquanto a menina colhia flores, o lobo correu para a casa da vovó, arrombou a porta e entrou. Qual história que tem um lobo mau com a menininha que ia visitar a vovó? Será que é Cachinhos de Ouro? Será que são os Três Porquinhos ou o Chapeuzinho Vermelho? É uma história aí que a gente já ouviu muitas e muitas vezes e eu acho que vocês vão conseguir fazer com facilidade. Depois tem outra aí, ó. Quando chegaram perto, viram que a casinha era feita de doces e coberta de chocolate. As janelas eram de biscoito. Qual história, gente, que tem aí uma casa? Eu já até falei lá no início do capítulo que tinha uma casinha, né? Será que é a Bela e a Fera? Que eles encontram uma casa de doce? Será que são João e Maria ou o Pequeno Polegar? Qual história aí tem uma casinha feita de doce? É uma história de dois irmãos aí que se perderam na floresta. Uma dica aí. Era uma vez uma linda jovem, ela morava com sua madrasta, que tinha duas filhas egoístas e malvadas. Qual história que é essa, gente? Será que foi Rapunzel, a Bela Adormecida ou Cinderela? É uma história aí de uma menina, né, que ficou órfã, perdeu o papai e a mamãe, e aí ela tem a madrasta dela aí, e essa madrasta tem duas filhas que maltratam ela. Qual será essa história? Será que é Rapunzel, que estava lá no castelo, do cabelão, a Bela Adormecida, que dormiu, ou a Cinderela? Vocês vão colorir para mim aí o nome da história. E na letra D, a nova esposa do rei era lindíssima e cruel. Todos os dias ela se olhava no espelho e perguntava: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Qual história que é essa? A Branca de Neve, a Princesa e o Sapo ou a Rainha de Gelo? É aquela história, né, de uma mulher que sempre queria estar muito bonita
E aí, quando o espelho respondeu que era outra pessoa, ela ficou muito triste, queria até matar essa menina, tadinha. Qual história que é essa? De uma menina que também teve que fugir para a floresta, ela encontrou, né, uns companheiros anõezinhos aí e viraram amigos. Então vocês vão colorir para mim. Todos esses trechos aí são de histórias bem conhecidas, tá? E aí semana que vem eu vou corrigir, mas eu acho que vocês não vão ter dificuldade não. Depois lá na página 85, leia o texto a seguir, em que alguns personagens de contos clássicos aparecem. Me encantavam, menino voador, herói valente, gigante medonho, bruxa malvada, príncipe e princesa, sapo e gênio, vilão e fada, tão antigos, tão lembrados, personagens encantados. Então aí, gente, é só um trechinho que eles fizeram com vários personagens que aparecem em vários contos, né? Em vários contos tem menino, tem um príncipe, tem uma princesa, tem uma bruxa. Então vocês vão procurar aqui para mim, nesse caça-palavras aqui, os personagens que estão em destaque. Então vocês vão procurar para mim a palavra menino, gigante, bruxa, princesa, sapo, gênio e fada. São as palavrinhas que vocês vão procurar nesse caça-palavras aí, tá? Eu vou ler agora um texto aí, que é a história de João e Maria, tá? Era uma vez uma família muito pobre, que nem tinha mais o que comer. A madrasta disse então ao marido para se livrar das crianças, deixando-as perdidas na floresta. João e Maria ouviram tudo e no dia seguinte, enquanto caminhavam para a floresta, o menino foi jogando pedaços de pão para marcar o caminho. Quando chegaram numa clareira, o pai fez uma fogueira e disse para as crianças dormirem, enquanto ele ia colher umas frutas com a mulher. João e Maria ficaram sentados junto ao fogo por muito tempo, até que adormeceram. Quando acordaram, já era tarde da noite e seus pais haviam sumido. João estava tranquilo, pois havia marcado o caminho de volta com as migalhas de pão. Só que quando amanheceu, viu que os pássaros da floresta tinham comido todas as migalhas. Perdidos, João e Maria caminharam por muito tempo, até que viram um lindo pássaro. As crianças acompanharam encantadas, até que ele pousou no telhado de uma casinha. João e Maria chegaram perto e notaram que a casinha era feita de pão doce, coberta de bolo e janelas de açúcar. Com muita fome, começaram a comer as paredes da casinha. De repente, a porta se abriu, apareceu uma mulher muito velha, que tomou os dois pelas mãos e os levou para dentro. Serviu comida às crianças e arrumou boas camas para elas. Na manhã seguinte, a velha, que era uma bruxa, trancou João numa jaula e mandou Maria preparar comida para ele. A velha queria engordar João para poder comê-lo. A bruxa pedia para João mostrar o seu dedo. Assim, saberia se o menino estava gordinho, mas a velha não enxergava bem. E João, esperto, mostrava um ossinho de frango. Um mês depois, a bruxa viu que o menino continuava magro, perdeu a paciência. Mandou Maria acender o forno, mas a menina pediu para a velha mostrar como se fazia. Quando a bruxa colocou a cabeça no forno, Maria empurrou-a para dentro e fechou a porta. Em seguida, foi soltar o seu irmãozinho. Saíram rapidinho da casa da bruxa. E depois de caminhar por algum tempo, finalmente avistaram a casa do seu pai. Entraram correndo e o abraçaram. O pai estava arrependido e João e Maria souberam que a madrasta havia cansado daquela vida e ido embora. Depois da leitura, desenho que se pede. Vocês vão desenhar aí para mim a parte do início da história, aquela parte que eu contei lá no início, né, que eles estavam passando fome, a madrasta mandou o pai, né, ir lá e abandoná-los na floresta. Depois vocês vão desenhar para mim o conflito da história. Qual que foi o conflito da história aí?
Eles foram, né? Infelizmente ficaram abandonados na floresta, encontraram a casa e o conflito maior que eles tiveram, eles tinham que conseguir escapar da bruxa. Esse foi o maior conflito, eles conseguiram escapar, eles tinham que conseguir. E no final, eles conseguiram escapar daquela casa e voltaram a viver com o pai, né? E eles ficaram felizes e descobriram que todo aquele plano foi um plano muito feio da madrasta, né? Vocês vão desenhar aí para mim esses trechos aí, a parte do início, do conflito, que é o meio da história, e o final da história. Depois nós temos aí, lá na página 89, aí, por dentro do texto. De acordo com o conto João Maria, faça o que se pede. Letra A. Marque com o X a resposta correta. O conto clássico João e Maria, ele aconteceu nos dias de hoje? Será que foi atualmente? Tem pouco tempo que aconteceu, que contaram essa história? Será que foi há muito tempo atrás? Ou será que é uma história que ainda vai acontecer? O que é que vocês acham aí? Vocês vão marcar com um X para mim. Circule o cenário que mais se assemelha ao dessa história. Na história, nós temos aí um castelo, gente, de princesa. Nós temos aí uma casa feita de doces. Ou nós temos aí um navio. Vocês vão circular para mim. Escreva os nomes dos personagens desse conto. Vocês vão escrever para mim quem são os heróis e quem são os vilões. Lembrando que herói é aquele que é uma pessoa corajosa, que conseguiu vencer na história, teve aquele final feliz porque ele foi herói. E vilão é aquela pessoa que fez alguma coisa ruim na história. Então nós temos aí 2 heróis e nós temos 2 vilões, tá? 2 vilãs no caso. E aí vocês vão escrever para mim, tudo bem? Então, estas são as atividades que vocês vão fazer essa semana, tudo bem? Espero que tenham entendido direitinho a correção da professora. E semana que vem a gente volta com mais novidades. Fiquem com Deus.